volta com o programa Itapuã em Debate desta noite, com um convidado especial, Astério Rigon, vice-prefeito de Pato Branco. E nós já apresentávamos, professor Astério, também é conhecido, o seu currículo como prefeito na década de 60, prefeito na década de 80, na década de 90, vice-prefeito de Alceni Guerra, assumindo a prefeitura nos 2 últimos anos, se não me falha a memória, num ano e meio, no último ano, quando o doutor Alceni Guerra assumiu a chefia da Casa Civil no então governo Jaime Lerner, e também agora na atual administração. Recentemente o senhor deu uma entrevista na Rádio Itapuã, AM aqui da Guerra Comunicações, falando e também até criticando a atual administração. Com que olhos e como o prefeito Astério Rigon, vamos chamar assim, observa e analisa a atual administração de Pato Branco? É uma pergunta como é que eu vou dizer o termo correto aí? Vai lá como seja for, mas eu vou responder. O senhor participa, direta ou indiretamente. Olha, realmente eu como vice-prefeito, analisando friamente e falando claramente, falando assim, de maneira sem prejudicar ninguém, sem atingir ninguém, sem querer menosprezar ninguém, eu quero dizer a você, com toda a sinceridade, eu particularmente não estou satisfeito. Porque há uma coisa na vida da gente que a gente tem que preservar. Primeiro, companheirismo. Segundo, a lealdade. Terceiro, a gratidão. E com respeito ao senhor prefeito municipal, com todo respeito, eu quero dizer que eu não estou satisfeito, porque pelo que eu conheço de prefeitura, não sou o que conhece mais de prefeitura, muitas pessoas de Pato Branco conhecem mais do que eu poderia ter ajudado muito mais. Eu não sei se é por falta de segurança, eu não sei se é por falta de confiança, eu não sei se é por medo, eu não sei se é por eu poder aparecer mais ou menos, mas a coisa na prefeitura não funciona como eu quero, como se deveria funcionar. Só um exemplo para você se orientar bem. Número de secretarias, número de cargos em comissão. Nós poderíamos perfeitamente reduzir, no mínimo 50% dos cargos em comissão. E fazer uma reformulação administrativa, reduzindo secretarias. Porque o porte de Pato Branco dá perfeitamente para reduzir secretarias. Eu diria até que 4 secretarias resolvem o problema de Pato Branco. Apenas 4? 4, hoje. 4 secretarias resolveriam o problema de Pato Branco. Quantas são atualmente? Tem mais de 4, né? Mais, né? Não. Outra coisa. Menos 8, né? Cargo em comissão. Olha, a prefeitura tem gente competente, gente séria ali, gente competente. Em vez de admitir o Pedro, o José, o Antônio, se é companheiro político, se não é companheiro político, dá uma pequena gratificação para o funcionário. Funcionário é que toca a prefeitura de Pato Branco, sempre foi assim. Então, esse é um ponto, prestem bem atenção, não é um ponto crítico, é um ponto que eu estou abordando de uma maneira administrativa, certo? Dá para reduzir quantos cargos em comissão e quantas secretarias, e esse dinheiro que seria economizado, repassa para os funcionários. Você vai dizer, mas o que vai resolver então? Você reduz a despesa de um lado, aumenta do outro e não vai resolver nada. Mas você tem uma coisa importante, a satisfação, o bem-estar, a alegria e, sobretudo, a produtividade do funcionário aumentaria 2 ou 3 vezes, ou 4 vezes. E eu quero dizer que eu não tive, assim, praticamente participação de nada, né? Na indicação do Pedro, do Antônio, do José, porque
se o prefeito estiver assim assistindo esse programa, que ouça bem, certo? Política se faz com companheiro. Política se faz sempre com pessoas que estiveram ao teu lado. Ele nunca consultou ninguém, nunca se deu trabalho se este ou aquele partido ajudou, se poderia indicar alguém. É um problema pessoal dele, que nós temos que respeitar, mas que eu, pessoalmente, discordo. Eu não concordo com isso aí. Então, se o grupo não foi ouvido, o senhor, nesse momento, afirma que o grupo político do atual prefeito está desunido para uma próxima eleição? Olha, eu não diria que esse grupo político do atual do prefeito Roberto Viganò, que eu quero bem, que é meu amigo, esteja assim, como é que se o termo? É desunido, porque se Desunido. ele não escutou ninguém para compor ou para reduzir, fica o difícil, pessoal está né, conivente com isso, é o senhor que tem uma voz dissonante ou não? Fica difícil assim, a gente poder assim analisar Avaliar. com profundidade. Agora, depois que você sobe na torre da igreja, joga uma pedra para baixo, joga um pote para baixo e quebra, dificilmente você vai conseguir juntar todos os cacos para poder ver se você constrói de novo aquele vaso, não é isso? Então, não sei o que poderá acontecer. Mas... A atual administração tem interferência de algum grupo, de pessoas que não estão diretamente na administração, assim, eu diria na condução política? Eu não posso, assim, assegurar que exista, assim, mas pelo menos a tendência, existe uma tendência que, para que explicar? Para que, assim, se todo mundo sabe, existe uma tendência, assim, na administração, de preferência a um determinado grupo político, que é o grupo ao qual pertence o prefeito municipal. Não tenha dúvida nenhuma. Depois de 3 anos da atual administração, o que é que o senhor faria diferente se o senhor tivesse contribuído com esta atual administração? Em primeiro lugar, aquilo que eu falei, reduzir o número de pessoas, certo? Reduzir o número de secretarias, certo? Dar mais respeito ao funcionário, valorizar o funcionário, aproveitar a capacidade da maioria dos funcionários da Prefeitura de Pato Branco. Olha, por aí já é um aspecto administrativo importantíssimo. Outra coisa, existe hoje, assim, uma maneira de administrar assim, que é aquela por exemplo, na área social. Vamos fazer um debate. Situação da saúde. Então, caos da saúde, não se tem médico, tem horários que não se atende à população de Pato Branco, houve promessas de ambulância em cada posto, tem posto fechado, não se tem equipe de médico de família. Teria solução para isso mesmo? Tivemos 3 concursos que deu na trave, que não deu certo. Bom, agora esse concurso atual, parece-me que a Prefeitura vai começar a nomear, não é isso? Vai se começar. Pelo menos há uma tendência de nomeação. O problema de saúde de Pato Branco é um problema sério, não é um problema difícil, viu? Um problema sério porque a Prefeitura atende não só as pessoas de Pato Branco, atende uma quantidade enorme de pessoas da nossa região e sobra para a Prefeitura de Pato Branco. E hoje o médico não se sujeita a trabalhar por 4, 5, 6 mil reais. Ele quer, então, trabalha um tempo e vai embora, certo? E se for por essa ele tem o consultório dele. Então, é difícil, viu, a área da saúde de Pato Branco. Mas eu entendo, assim, que também não está tão ruim. Se nós formos computar as pessoas que são atendidas no posto de saúde, com remédio, com consultas ou com cirurgias, não está tão mal, não. Nós temos aí um dado de 13 milhões de comprimidos distribuídos. Isso quer dizer que a população nossa está doente. Ela não está com uma melhora de saúde. 13 milhões de comprimidos? É o que está se divulgando aí num relatório da atual administração. É bastante, né? Não sei se a pessoa vai lá no... O pessoal deve estar, o arroz, o feijão deve ser remédio. Está faltando alguma coisa, né? Se foram 13 milhões de compromissos, está faltando feijão, arroz na casa, alguma coisa está acontecendo. Então, o problema de saúde é um problema sério. Eu até não gosto muito de envolver o problema de saúde, porque é um problema difícil de equacionar, de poder resolver, mas... Enxugar gelo, como você fala. Parque de máquinas, que foi sempre uma bandeira do senhor. O que o senhor mudaria no parque de máquinas hoje? Que a gente sabe que o trabalho funcional é bastante, está se forçando a máquina. Olha, eu fiquei lá no setor de
Estou Rodoviária. na garagem, estou lá do Parque Rodoviário, fiquei um tempo lá, trabalhando lá, conseguimos fazer um trabalho muito bom, sempre tínhamos assim 100, 200 pneus em estoque, combustível também em abundância, atendíamos muito bem. Então, você me perguntou, eu vou responder, viu? Eu não tenho papo na língua. Fiz um trabalho, eu acho que muito bonito lá, só que simplesmente o senhor prefeito municipal simplesmente resolveu me isolar. Sem me comunicar, sem coisa nenhuma. Eu não reclamei, que não sou de reclamar, né? Tudo beleza, né? Então, umas coisas assim que lá, hoje na garagem, há um descontentamento geral com os funcionários da prefeitura. Porque eu acho que tem coisas que você tem que ajudar, que você tem que pagar, que você tem, por exemplo, hora extra tem que pagar se a pessoa produz, tem que dar uma gratificação, que tudo isso aumenta na economia e na produtividade. Então, é importância. Eu não estou falando mal do prefeito, como você é meio... Mas eu sou muito franco, viu, gente? Não adianta estar enrolando, certo? O que é, o que não é. Então, ele passou um trator por cima de mim, assim, trator de esteira. Tudo bem, né? O que eu vou fazer? Eu não sou prefeito, né? Não sou eu que assino. Prefeito, vice-prefeito também manda pouco, né? Na hora de mandar, não manda nada, né? Mas tudo bem, né? Não tem nada assim de rádio, de ódio, né? Então, é para o pessoal que está sintonizando assim a televisão para saber se é verdade ou se é mentira. Eu estou dizendo que realmente aconteceu assim. Passou com um trator em cima. O que é? Aquilo que eu falei. Falta de gratidão do senhor prefeito municipal comigo. Podia até dizer, olha, fulano, vamos colocar fulano lá, colocar o Pedro lá, tudo bem, acabou. Simplesmente passa o trator como fosse o dono do planeta. Não existe dono do planeta. Pelo menos que eu entendo que não existe dono do planeta. E a pessoa que não é grata e que não é leal, não sei se é confiável. No início da campanha, ele teve um amplo apoio, que foi... no lançamento de sua candidatura foi uma aglutinação muito grande de partidos. E sabe que os partidos hoje são muito frágeis, com exceção do PT, do PCdoB, do PPS, que eles são mais companheiros, mais ideológicos, né? Os outros partidos não são tantos hoje, né? Mas as administrações anteriores, nós... dá para ver que os prefeitos administraram com adversários, com companheiros que não eram do mesmo partido do prefeito, mas fizeram parte da administração, e quase todos esses prefeitos que fizeram, principalmente depois da gestão do Delvino, e o Alcini, Paduan, né? E administraram sempre com companheiros. O senhor acha, então, que o prefeito realmente ele tem administrado e tem dado as costas aos companheiros, aos que ajudaram a eleger, que poderiam contribuir muito com o município? Olha, Oswaldo, vou responder com toda a franqueza. Ele deu as costas não só para mim, deu as costas para muita gente que anonimamente, que sem querer receber nada em troca, sem receber cargo, deu o seu trabalho, o seu reconhecimento, e ele procurou, ele individualmente, fazer aquilo que ele bem entende. Então, o que acontece? As pessoas se afastam, certo? As pessoas se afastam porque a pessoa que trabalha numa campanha sem pensar em receber nada de volta, olhar só para a candidatura do Pedro do Antônio, se ele for assim desprestigiado, se ele não for pelo menos bem tratado, que é o termo correto, ele vai se dispor, é lógico que vai. E o prefeito Roberto Viganotti, se tiver todo mundo sintonizando, é o seguinte, ele não tem muito respeito. Ele teve muito pouco respeito pelas pessoas. Então, se é o jeito dele administrar, não é o jeito de as pessoas aceitarem esse tipo de comportamento. E eu me lembro que as 2 vezes que eu fui prefeito, todas as pessoas que trabalharam comigo, de preferência
do partido que eu administrava. Eventualmente, algumas outras pessoas que me estenderam a mão na campanha eleitoral. E não acontece isso aí na Prefeitura de Pato Branco hoje. E o pior é a falta de respeito, a falta daquilo que eu falei que é mais importante na vida política de uma pessoa, a falta de gratidão. Eu, Roberto Viganò, me perdoe se você estiver assistindo lá, você não tem o mínimo bom senso e o mínimo espírito de gratidão para as pessoas, para a grande maioria das pessoas que estendeu a mão. Talvez o resultado venha agora, na próxima eleição. Não estou dizendo que você, com isso, possa ganhar ou possa perder se você for candidato, porque o voto do povo individual é um voto soberano, mas que talvez poderá fazer muita falta na hora de a pessoa depositar o voto na urna. No seu tempo, na sua administração, o senhor também sempre foi conhecido como um grande padrinho dos funcionários, sempre falando em defesa dos funcionários. E na administração Alcine Guerra, naqueles últimos 6 meses que o senhor administrou, parece-me que foi dali em diante que ficou a falta de pagamento dos funcionários. O senhor não conseguiu dar a volta por cima nesse período de administração? É uma das perguntas. A outra é em relação à imprensa. O senhor também sempre se postou assim no discurso o respeito à imprensa, a valorização dos profissionais da imprensa, mas sempre foi muito arredio às entrevistas. Lembro-me, inclusive, de um fato histórico até, que quando a TV Sudoeste entrou no ar, ninguém conseguia entrevistá-lo porque o senhor corria, literalmente corria. Tem filmagem mostrando o senhor correndo da imprensa. E eu tive o privilégio de ser o primeiro a entrevistá-lo na porta do Corpo de Bombeiros, que quando abriu a porta e você saiu, não teve como escapar. A minha pergunta é essa. Mudou o que em relação à sua consideração pelos meios de comunicação, sendo que hoje nós temos aí uma faculdade de comunicação, formando jornalistas e colocando mais pessoas para trabalhar. E alguns prefeitos sempre têm essa questão de respeita a imprensa, mas também dificulta o trabalho dela. Quero responder a primeira, depois a segunda eu respondo. É a primeira, então. A primeira em relação à sua administração, ao seu respeito e preocupação com o recebimento dos funcionários, com a gratificação, que acabou de falar. E olha, na época da última etapa da administração. Nas duas administrações de prefeito, eu não estou dizendo que tenha sido o melhor, mas eu posso me considerar junto com os melhores prefeitos no atendimento e no pagamento e no respeito para com os funcionários da prefeitura. Isso era um compromisso de honra meu. E tanto no primeiro mandato como no segundo, funcionava diferente. Eu sempre dava aumento, aquela inflação era muito grande, todos os meses eu dava aumento para os funcionários. Quando eu assumi o cargo do Alcine, da prefeitura, eu tive, retornando para o problema do Alcine, eu tive desavenças com o Alcine também, que fiquei 1 ano na prefeitura, depois saí também. Porque eu acho que prefeitura, você tem que ser organizado. Conta pública tem que ser paga. Quem vende para um órgão público, vende para alguém, tem que receber. E por que as prefeituras demoram tanto, então, para fazer o pagamento para o comércio? Demoram tanto porque são desorganizadas, porque o prefeito não é bom administrador. Só por causa disso aí. Se tiver alguém sintonizando, é para isso aí. Certo? Mas hoje é um controle, uma lei de responsabilidade, está sendo um compromisso muito grande. Mas quando eu assumi o cargo do Alcine, que ele me chamou que ia assumir a Casa Civil, eu digo, deixa eu dar uma olhada nas contas. Na contabilidade. Olha, eu quero que vocês entendam, eu sou amigo do Alcine, mas eu sou muito franco, né? Voltei lá, e daí, o que achou? Diz, olha, existe uma palavra aí que eu acho bonita demais para a situação da prefeitura de hoje. Falida é uma palavra muito bonita, nem falida serve. Funcionários atrasados 3, 4 meses. Contas todo mundo para receber. Arrecadação em declínio, que depois de julho a arrecadação começa a cair. E aí você quer que eu assuma a prefeitura ainda? Não, mas eu preciso ter um compromisso lá com
governador e preciso dar uma mão para ele e quero assumir a Casa Civil. Isso é problema político. Eu digo, tá bom, deixa para mim que eu assumo o espólio mesmo, né? Foi a pior vez, não é isso? Por quê? Chegava o dinheiro do Fundo de Participação, do retorno do ICM, todo mundo botava a mão, INSS botava a mão, o banco botava a mão, Imposto de Renda botava a mão, não sobrava para pagar o salário do funcionário. Foi o único prefeito até hoje, sem ter culpa nenhuma, que sofreu greve da saúde, que sofreu greve dos estagiários, que sofreu greve do pessoal da garagem, sem ter culpa nenhuma. E o pior, não poder pagar. Vocês vejam bem que situação difícil. Funcionários com luz cortada, com água cortada, com mercado que eu não poder pagar. E realmente alguma coisa deu para fazer, amenizar ainda. Como homem público, talvez possa ser apontado como sua única frustração, então. Eu consegui reduzir assim a despesa da prefeitura, assim, reduzir tudo quanto eu podia, mas não havia jeito de fazer. E eu dizia para ele, a prefeitura só vai sair da toleira em março do ano que vem. Que aí entrava o IPTU, entrava o IPVA, e aí tinha recursos. Que foi o que aconteceu. Exatamente, não tinha como pagar. Mas eu paguei um ônus que prefeito nenhum de Pato Branco pagou. Ninguém passou por esse ônus, com 3 greves. Qual é o prefeito que passou por 3 greves aí? Sem ter culpa nenhuma. Só que na reunião eu dizia, vocês ficaram 3 anos e meio funcionários do Alceni, com 3, 4 meses e nunca reclamaram. Foi eu pôr o pé aqui, greve para cá, greve para lá, greve para não sei o quê. Resultado, foi um desgaste muito grande, desgaste de estado nervoso, assim, porque eu posso ter todos os defeitos na minha vida, e tenho bastante defeitos. Mas tem uma coisa que eu prezo na minha vida, é o salário da pessoa. Tanto na empresa privada como na pública. É pouco, tem que pagar em dia. Ele precisa viver daquilo ali. E eu não pude fazer. Resultado da história. Acabei caindo no hospital, sofrendo uma cirurgia antes de sair da prefeitura, que me custou quase a vida, porque eu não dormia mais de estado nervoso. E o cargo para o Paduan, que assumiu meu lugar, eu transmiti lá na minha casa. Lá ele foi receber porque eu tinha saído do hospital. Mas o senhor já previa que março, abril, as coisas andariam mais ou menos com as contas em dias da prefeitura, porque o Paduan, já logo em fevereiro, já começou a colocar a folha de pagamento em dia. Eu acho que no março, abril já estava o funcionalismo já comprando no supermercado. Exatamente. Com o vale da prefeitura, autorizado e tudo, que antes não existia. Então já havia uma previsão para isso, mais ou menos o senhor já imaginava mais ou menos isso? Porque, viu, Oswaldo, a receita do IPVA, como vem agora, hoje o desconto é pequeno, mas naquele tempo era 10%, 15% de desconto, compensava pagar o IPVA à vista. Então, um dinheiro que já em fevereiro entrava, e mais o IPTU, e segurando um pouco a despesa, dava para equilibrar perfeito aquilo que realmente aconteceu. Mas meu respeito aos funcionários da prefeitura, todos, mas sobrou para mim, viu, gente? Atualmente. Sobrou de graça. Eu não vou abrir mão da resposta sobre a imprensa. Hoje o senhor está, digamos, com saúde em dia. Reduzindo, assim, me referindo com relação à tua segunda pergunta, que é a relação da imprensa, não é assim como o pessoal... O que aconteceu naquele tempo? Eu tive atritos com a Câmara, você lembra, né? Tive atritos sérios com a Câmara, especialmente com os meus companheiros políticos. Porque é difícil você administrar uma prefeitura onde alguns vereadores, não os vereadores, alguns vereadores assim só votariam determinado projeto, de determinado requerimento, se em contrapartida acontecesse isso. E eu não sei. Se você quiser me ver contrariado, desgostoso, e que eu não abro nem mão, é impor. Você tem que fazer aquilo, eu não vou fazer. Não sei fazer isso aí. Mas lá no caso do microfone não teve... E aí o pessoal todo dia, o pessoal da oposição. Então eu digo, não vou responder para a empresa, não que eu tivesse assim magos com a empresa, é exatamente essa intriga aí. No fim, acabei você me entrevistando aí, mas não havia nada, absolutamente nada contra a empresa. Não.
A época era diferente, o estilo era diferente. Até porque hoje o senhor está aqui, né? Tá certo. Até poucos dias nós ouvimos uma declaração na Câmara de Vereadores dizendo que a administração Roberto Viganò, se desligasse da tomada, deixava de existir. Como é que é? A atual administração, falando em imprensa, se fosse desligada da tomada, deixava de existir. Como é que o senhor vê essa frase da Câmara de Vereadores? Desligar a tomada, deixa de existir. É. Em resumo, qual é, que você deduz disso aí? Para mim te responder. Quer dizer, que a administração assim, sofreria assim, um termo bem claro, baixa, não é isso? Não seria aquela que é hoje, mais ou menos isso que quer dizer? Digamos assim, que a imprensa cria algo que não existe. Isso é verdade, cria mesmo, viu, gente? Em Pato Branco em cria bastante. relação à atual administração. Realmente, eu vou responder dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que realmente cria assim Pinta um quadro que não é verdadeiro. Um quadro um pouco faraônico, né? um pouco irreal. Não é 100%, não representa 100% do que é a realidade de hoje. E eu concordo plenamente com você. Realmente existe muita coisa na prefeitura, da imprensa, que funciona muito bem, que nós devemos respeitar e acatar. Mas tem muita fantasia na história. Claro que tem muita fantasia. Mas essa fantasia, Astério, é criada pela imprensa, pelo que dá para entender da pergunta do Biruba, ou que está chegando à imprensa a fantasia, porque senão acaba ficando para a imprensa a responsabilidade de não filtrar o que seja informação real ou não. Vem de lá para fora, parte da prefeitura, de lá para fora, não a imprensa. A administração vende um produto que não existe. Exatamente. Um pouco de fantasia. Aproveitando aquela questão dos cortes, dos cargos de confiança, hoje vivemos aí a questão do funcionalismo pedindo aumento. Se cortássemos os cargos de confiança, e qual é o grande problema da Prefeitura de Pato Branco? São os cargos de confiança que dá esse problema na folha, né, o alerta do ponto vermelho da folha. Se cortar, daria para se dar esse... Olha, eu teria que fazer assim um levantamento de quantos cargos você poderia extinguir, de quantas secretarias você poderia extinguir, para ver o montante, não é isso? Que você podia atingir, porque você não pode passar aquele limite da lei da responsabilidade fiscal, né? Mas só tirando daí, com um aumento que não sei quanto que a prefeitura vai dar, e acrescentando mais 1, 2, 3 ou 4% só nisso aí, você já transmite ao funcionário a alegria, o bem-estar, o contentamento e aquilo que eu falei primeiro, o aumento da produtividade. Eu acho que é por aí a coisa, viu, gente? Existem secretarias na Prefeitura de Pato Branco que não existe a necessidade nenhuma de existir. Se o senhor fosse prefeito, o senhor ocuparia, por exemplo, dos cargos de confiança, quantos funcionários de carreira? O senhor teria muitos lá que viessem por ser apenas companheiro político ou não? Não. O negócio é o seguinte, em primeiro lugar, existem alguns cargos, por exemplo, que são cargos políticos. Por exemplo, chefe de gabinete, é um cargo político. Estratégico. O assessoramento do prefeito é cargo político. Outros cargos, por exemplo, até hoje, Pato Branco não tem nem colega teu aí, advogado como procurador da prefeitura, não existe. Parece que agora, talvez com concurso no meio. Caso de arquiteto também não tem. Caso de engenheiro também não tem. Tem que ter, por exemplo, o caso no setor jurídico, por exemplo, pelo menos uma pessoa efetiva aí. Ele tem um visual de tudo. Entra outro prefeito, dá para encaminhando. Você que é advogado sabe disso, viu, Oswaldo? Por exemplo, o setor da engenharia, tem que ter uma pessoa ou duas com cargo efetivo aí. Porque quando mudar o prefeito, alguns saem, mas ele tem um visual de tudo aquilo que acontece dentro da prefeitura. Eu acho que a coisa, talvez agora, com o concurso, com a nomeação, assim, a prefeitura pode, assim, resolver esse problema. Mas existem alguns outros cargos aí que podem ser perfeitamente dispensáveis, viu, gente? Vamos colocar os funcionários aí, vamos assim, dar cursos para os funcionários, pagar para que eles se aprimorem. Hoje nós temos aí em torno de 8 secretarias e mais ou menos uns 15 departamentos, que dá muitos empregos. É muita gente trabalhando. Exatamente, e muita gente que é fora da área. Aproveitando a
a indagação do Biruba, hoje, eu acho que o nosso município hoje deve ter em torno de uns 6, 7 milhões de reais de orçamento mês, mais ou menos isso. Deve dar em torno de uns 60 milhões ano. Se for fazer um comparativo das administrações anteriores com essa administração, porque, logicamente, a cidade está bonita, a limpeza na cidade está muito bonita e tal, isso tem sido conservado, que não deixa de ser um mérito. Mas nós somos muito conservadores aqui em Pato Branco. E nessa administração a qual o senhor participa, nós não constatamos assim obras de grande vulto, que como marcaram nas outras administrações e pelo menos não tem visto nessa administração. O que existe, assim, me parece uma grande propaganda. Esse jornal que saiu agora, assim, mostrando, assim, grandes festividades do município, mas investimentos mesmo são poucos. Como é que o senhor vê isso? É aquela história, viu, Oswaldo? Cada um tem um jeito de administrar a prefeitura, certo? De um prefeito e outro prefeito, assim, uma diferença enorme. Eu penso totalmente diferente. Aliás, o Rubens me falou o negócio da empresa. Não é que seja, assim, contrário à divulgação, contrário da promoção. Eu sou mais reservado. Eu acho que as obras têm que ser feitas, o dinheiro tem que ser aplicado. Trabalho assim, existem setores da prefeitura que funcionam muito bem, existem alguns setores que nós temos que elogiar, não se pode só criticar, mas nesse setor de imprensa aí eu discordo porque passou um pouco do limite, viu, Oswaldo? E as obras assim, que poderiam... Existem obras assim em andamento, lá a ampliação do posto, que é verba federal, existe assim a conclusão de inúmeros assim, ginásios de esporte, melhoramento e escolas. Então, existem obras assim. Eu acho até que essas obras assim, que foram feitas, não estão sendo assim divulgadas tanto quanto a promoção quase que pessoal do prefeito de Pato Branco. Eu acho que até mais uma produção, ele se esquece das obras e tudo que ele faz aí, passa um mosquito, já tem 10 fotos do mosquito, com asa, sem asa, com perna, sem perna, e a coisa é por aí, viu? Opiniões do vice-prefeito Astério Rigon, prefeito de Pato Branco por 2 gestões, vice-prefeito 2 vezes, uma ampla experiência política, uma ampla experiência de vida profissional acima de tudo. Isso é Itapuã em Debate. Nós voltamos daqui a pouco para o último bloco, as considerações finais e as últimas perguntas dos nossos convidados. Itapuã em Debate, a democratização da informação.